Patrícia Poeta se vê no centro de uma situação tensa e inesperada ao apresentar uma notícia devastadora ao vivo, sem saber os impactos que isso causaria. No calor da transmissão, ela é forçada a ler informações sem a devida preparação, enquanto o público e as redes sociais começam a criticá-la pela falta de empatia e sensibilidade. Em meio ao turbilhão, ela tenta se desculpar, mas é impedida pela direção do programa. A situação gera uma enorme repercussão, levantando questões sobre os limites entre jornalismo e entretenimento. O clima fica cada vez mais pesado e a tensão no ar é palpável. O que aconteceu nos bastidores e como isso afetou todos os envolvidos? Descubra os detalhes dessa história cheia de reviravoltas e controvérsias. Era uma manhã como tantas outras, quando a produção do programa, com sua efervescente pressão para entregar notícias frescas, trouxe à tona uma história chocante. O que Patrícia não sabia, e o que nem mesmo o pai da vítima sabia naquele momento, era que ele, ainda em estado de choque com a perda da filha, seria confrontado ao vivo com uma informação devastadora. Um assassinato brutal, ocorrido com uma jovem de apenas 17 anos, ainda estava sendo investigado, e a produção, ansiosa por dar um furo de reportagem, colocou Patrícia em uma posição extremamente desconfortável. A notícia chegou rápida e sem aviso prévio. No ponto eletrônico, a equipe pedia para ela dar a informação como se fosse uma notícia qualquer. Ela estava no ao vivo, no calor do momento, sem ter tempo para avaliar o impacto de suas palavras. A informação tinha chegado de última hora e, com a urgência do jornalismo ao vivo, Patrícia leu o que lhe foi passado, sem saber exatamente a extensão do que estava sendo revelado, nem as consequências de suas palavras. A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, ela foi atacada duramente. Chamaram-na de insensível, fria, incapaz de demonstrar empatia diante da dor de um pai que acabara de perder a filha de maneira tão cruel. Era como se, naquele instante, ela tivesse sido responsável não apenas pela divulgação da notícia, mas também pela forma como ela foi recebida pelo público, sem qualquer filtragem emocional. Muitos se perguntavam como alguém com tanta experiência como Patrícia poderia cometer um erro tão grave. A crítica não era apenas a falta de sensibilidade dela, mas também o papel da produção do programa, que colocou a jornalista em uma situação tão desumana. As pessoas estavam furiosas. A primeira onda de indignação foi contra a própria Patrícia Poeta, mas logo se espalhou para a produção do programa, que foi vista como a verdadeira culpada pela forma como a situação foi conduzida. O que ninguém sabia é que, por trás das câmeras, Patrícia estava sentindo o peso de cada palavra que havia sido dita. Ela sabia que tinha feito um erro, mas o que mais a angustia era o fato de que ela não tinha tido a chance de se retratar. Naquele intervalo, Patrícia pediu desculpas aos diretores, com lágrimas nos olhos, mas foi impedida de fazer qualquer tipo de pronunciamento público. Ela sabia que o que acabara de acontecer não poderia ser desfeito, mas desejava poder ao menos tentar aliviar o sofrimento de todos aqueles que estavam assistindo, e principalmente o sofrimento do pai da vítima, que se tornaria o novo rosto da tragédia. No entanto, o sistema televisivo que sempre priorizou o furo de reportagem, a exclusividade e a primazia da informação, acabou se mostrando falho em termos humanos. A equipe da produção, ciente da gravidade da situação, não permitiu que Patrícia se expressasse durante a transmissão. O foco era outro: a audiência, o entretenimento, a busca incessante pela audiência e pela primeira mão da informação, independente de como isso afetaria os envolvidos. O pai da jovem, que havia perdido sua filha de forma brutal e impensada, não foi o único a ser exposto. A TV Globo, que antes parecia ser uma gigante imbatível em termos de conteúdo e credibilidade, agora se via no epicentro de uma crise ética. Era a busca por audiência em detrimento de um valor essencial: a empatia. No camarim, Patrícia não conseguia mais se concentrar. A tensão estava no ar,
E as palavras dos colegas de profissão estavam em sua mente. Você é a ponta da lança, a responsabilidade é sua. Ela sabia disso, mas naquele momento, Patrícia sentiu-se como um peão em um tabuleiro de xadrez, movida por uma força maior que a controlava. E não havia como voltar atrás. Ela queria pedir desculpas ao vivo, mas os diretores, com suas mãos no comando da transmissão, não permitiram. O episódio, por mais que tenha sido um erro de comunicação e de filtragem, não foi somente uma falha de uma jornalista. Foi um reflexo de um sistema que, muitas vezes, prioriza a audiência em detrimento da humanidade. Patrícia, com toda a sua experiência, foi pega de surpresa pela falta de sensibilidade da produção. E, a partir daí, o peso da crítica social recaiu sobre ela. No meio de tudo isso, o pai da vítima, ainda com o olhar vazio de dor, se viu diante de uma mídia impiedosa, em que as câmeras estavam lá para registrar a sua reação ao receber a notícia da morte de sua filha. A frieza com que a situação foi tratada não passou despercebida para o público, que, nas redes sociais, clamava por mais humanidade. Comentários se espalhavam em todas as plataformas, questionando a ética de um sistema que, ao invés de oferecer acolhimento, estava transformando a tragédia de uma família em espetáculo. Mas o que ninguém sabia era que, além da dor de perder a filha, o pai da jovem assassinada estava sendo confrontado com a dureza de uma realidade cruel. Enquanto a Globo dava as notícias, ele não tinha sequer sido avisado pela polícia. O choque de receber a informação de forma tão impessoal e em frente às câmeras parecia ser um novo golpe, mais doloroso do que a própria perda. No fim das contas, o episódio deixou uma marca na carreira de Patrícia Poeta, e a discussão sobre a responsabilidade da mídia, a ética jornalística e a sensibilidade nas coberturas de crimes violentos se intensificou. Ela sabia que a imagem que ficou para o público seria aquela de uma profissional que errou, mas também era a de uma mulher que não foi dada a chance de se redimir ao vivo. Naquele momento, a busca incessante pela audiência e o furo de reportagem pareceram mais importantes do que o respeito à dor alheia. E assim, em meio ao turbilhão de críticas e de sentimentos contraditórios, o encontro entre Patrícia Poeta e a tragédia de uma jovem assassinada se tornaria o marco de uma discussão mais profunda sobre o papel da televisão em tempos de informações rápidas e impessoais. A humanidade, perdida em meio ao brilho das câmeras e à pressão pela audiência, jamais poderia ser esquecida. E aí, meu povo, o que acharam dessa bomba toda? Imagina a tensão que rolou nos bastidores. Não percam a chance de ficar por dentro de todos os detalhes desse babado. Se você quer saber tudo o que aconteceu, os bastidores picantes e as reviravoltas desse caso polêmico, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nadinha. E claro, conta pra gente nos comentários o que você pensa sobre essa situação. A gente adora saber a opinião de vocês. Até o próximo bafão!